Ei pessoal, tudo bem? Eu postei esse vídeo hoje falando sobre os elefantes e quem vai narrar aí sobre os elefantes, que entende tudo sobre os elefantes, é meu amigo Guilherme. Fala aí, Guilherme. Os elefantes são os maiores animais terrestres do mundo todo e um dos mais inteligentes também. E você sabia que existem 3 espécies diferentes? 2 no continente africano. O elefante africano de savana e o elefante africano de floresta. E a outra espécie é o elefante asiático. Na pré-história, existiam outras espécies desse grupo, que na classificação biológica é uma ordem chamada Proboscidea, onde tinha também, por exemplo, os mastodontes e os mamutes. Nesse vídeo, eu não vou falar sobre as 2 espécies africanas. Nós vamos conhecer tudo sobre o incrível elefante asiático e todas as suas subespécies, que estão espalhadas por várias regiões da Ásia. Eles vivem, por exemplo, no Sri Lanka, Bangladesh, Butão, Camboja, China, Índia, Laos, Malásia, Myanmar, Nepal, Tailândia, Vietnã e Sumatra. Gostam de áreas mais abertas com pastagens e também de florestas com bastante vegetação. Dependem muito da água, estão sempre próximos dos rios e lagos. Adoram mergulhar, tomar banho e relaxar na água. São animais herbívoros, comem folhas, capim, frutas e raízes. Em cativeiro, além desses alimentos, também comem cana-de-açúcar, abóbora, melancia e outros vegetais. Podem comer até 150 quilos de vegetais por dia, dependendo do tamanho e da idade do elefante. Também precisam de 80 a 200 litros de água por dia e usam ainda mais para tomar banho. Às vezes, eles raspam o solo em busca de argila ou minerais, que são essenciais para sua nutrição. Assim como os elefantes africanos, as fêmeas e os jovens elefantes asiáticos vivem em grupos. Essas manadas podem ser grandes, mas em geral são formadas por 15 a 17 animais. Os jovens machos, quando começam a entrar na adolescência, na fase de puberdade, são expulsos da manada e vivem sozinhos ou em grupos pequenos com outros machos. A manada é liderada. Estão ameaçados de extinção. Em 2003, a população selvagem foi estimada entre 41.410 e 52.345 animais. São bichos enormes. Em média, os machos têm 2,75 metros de altura no ombro e 4 toneladas de peso, enquanto as fêmeas são menores, medindo em média 2,40 metros no ombro e 2 toneladas e 700 quilos de peso. O maior elefante macho já registrado foi baleado pelo Marajá de Susang, nas colinas Garo de Assam, na Índia, em 1924. Pesava cerca de 7 toneladas. Tinha 3,43 metros de altura no ombro. Existem relatos de elefantes maiores, chegando a 3,70 metros no ombro. As primeiras indicações do uso de elefantes em cativeiro são gravuras em selos da civilização Vale do Indo, datadas do 3º milênio antes de Cristo. Entre os elefantes africanos, tanto machos como fêmeas têm as presas, os marfins que nós chamamos. Já os elefantes asiáticos, somente os machos têm essas presas, que são muitas vezes bem longas. As fêmeas não possuem, ou têm presas pequenas que não aparecem e não saem para fora da boca. As presas dos elefantes africanos podem medir 3 metros de comprimento e pesar até 90 quilos. Já nos elefantes asiáticos, elas são mais leves e mais finas, podendo pesar 40 quilos. Mas ficam longas como as dos elefantes africanos. Eles usam as presas para se defender, cavar o solo para procurar água e arrancar cascas das árvores para comer. Uma curiosidade bem legal é que existem elefantes canhotos e destros. É fácil de perceber, pois as presas ficam mais gastas, ou do lado esquerdo ou direito.
A tromba é o alongamento do nariz e lábio superior. As narinas ficam na ponta. Ela tem 60 mil músculos, o que dá muita força. Os elefantes podem levantar até 300 quilos com a tromba. Além do excelente olfato, os elefantes usam a tromba para sugar a água e levar até a boca, ou para esguichar no corpo, nos dias mais quentes. Hoje são classificadas 3 subespécies diferentes de elefantes asiáticos. Alguns pesquisadores classificam 4 subespécies. Lembrando espécies diferentes de animais que podem cruzar e ter filhotes, por exemplo, leões e tigres. As subespécies de elefantes asiáticos são elefante do Sri Lanka, elefante indiano e elefante de Sumatra. Como eu disse, alguns pesquisadores, chamados de taxonomistas, classificam uma 4ª subespécie, chamada de elefante de Bornéu. No passado, eram classificadas outras subespécies: o elefante sírio, o elefante chinês e o elefante de Java. Mas hoje são somente essas. Vamos conhecer melhor cada uma dessas subespécies. Elefante do Sri Lanka. Vive somente nas áreas mais secas do norte, leste e sudeste do Sri Lanka. Esses animais são os maiores entre todas as subespécies. Alcançam de 2 metros a 3,5 metros no ombro e pesam entre 2 a 5 toneladas e meia. Possuem 19 pares de costelas. A cor da pele é mais escura do que dos elefantes indianos e de Sumatra. Suas orelhas, face, tromba e barriga ficam mais despigmentadas com a idade que seus primos, tornando-se mais rosadas. Apenas 7% dos machos possuem presas. Elas podem pesar até 40 quilos. Na primeira metade do século XIX, as florestas das montanhas foram desmatadas para o plantio do café e posteriormente o plantio de chá. Com isso, todos os elefantes dessa região desapareceram. Durante a colonização britânica, muitos elefantes machos foram mortos por caçadores de troféus. Um relato terrível mostra que o major do exército britânico caçou mais de 1.500 elefantes. Entre os anos de 1829 e 1855, mais de 6.000 elefantes foram capturados e fuzilados por ordem do Império Britânico Colonial. Eles achavam que os elefantes eram animais violentos e muito perigosos. Durante o conflito armado no Sri Lanka, elefantes foram mortos e ficaram seriamente machucados por pisar em minas terrestres. Entre 1990 e 1994, um total de 261 elefantes selvagens morreram. Hoje eles são mais protegidos, mas alguns ainda são mortos por atacarem plantações na zona rural do país, principalmente nos períodos de seca. Na última contagem feita no ano de 2011, mostrou que existem 5.879 elefantes do Sri Lanka. Elefante indiano. Os elefantes indianos atingem uma altura entre 2 metros a 3,5 metros no ombro e pesam entre 2 a 5 toneladas. Possuem 19 pares de costelas. A cor de sua pele é mais clara do que do elefante do Sri Lanka e com manchas menores de despigmentação, que são mais escuras que a dos elefantes de Sumatra. O maior elefante indiano registrado tinha 3,43 metros de altura no ombro. No ano de 1985, 2 grandes machos foram observados pela primeira vez no Parque Nacional de Bardia. Um deles era esse enorme, o maior registrado até hoje. Seu nome era Rajagashi. Era um elefante bem diferente e muito grande. Sua testa era mais proeminente do que de outros elefantes asiáticos. E sua aparência sempre foi comparada à de um mamute. O elefante indiano é encontrado na Índia, no Nepal, Bangladesh, Butão, Mianmar, Tailândia, Península Malaia, Laos, China, Camboja e Vietnã. Está extinto no Paquistão. A maior quantidade dessa subespécie de elefante está na Índia, que tem entre 27 a 32 mil animais. Estão ameaçados devido à perda de suas áreas naturais e os conflitos com as pessoas na zona rural,
já que eles podem invadir plantações para se alimentarem. Muitos machos são caçados para a retirada de suas presas. No passado, a proporção entre os animais era de um macho para 6 fêmeas. Hoje, é de um macho para 122 fêmeas. Existem também acidentes com trens. Algumas linhas ferroviárias passam próximas ou dentro das florestas, que são as áreas dos elefantes. Entre os anos de 2004 e 2008, 10 elefantes morreram atropelados por trens. Em Mianmar, a caça para o comércio de marfim ainda é enorme. Também, a captura de filhotes e jovens na natureza para serem utilizados na indústria de turismo da Tailândia é muito grande. Elefante de Sumatra. É uma subespécie bastante ameaçada, já que mais de 69% do seu habitat foi perdido nos últimos 25 anos. Atinge uma altura de 2 metros a 3,20 metros no ombro e pesa entre 2 a 4 toneladas. Possui 20 pares de costelas. A cor de sua pele é mais clara do que a do elefante do Sri Lanka e do elefante indiano, também com menos despigmentação. Na contagem realizada no ano de 2007, a população de elefantes de Sumatra foi estimada entre 2.400 a 2.800 animais selvagens. Entre os anos de 2012 e 2015, 36 elefantes foram encontrados mortos na província de Aceh, devido a envenenamento, choques elétricos em cabos de transmissão de energia e armadilha. A maioria dos elefantes mortos foi encontrada perto de plantações de óleo de palma. Os conservacionistas acham que os elefantes de Sumatra podem ser extintos em menos de 10 anos se a caça ilegal não for interrompida. Elefante de Bornéu. É chamado também de elefante pigmeu. Habita no nordeste de Bornéu, da Indonésia e da Malásia. Sua classificação como subespécie continua em debate. Os taxonomistas aguardam mais estudos morfológicos e genéticos desse animal. Em Bornéu, vivem nas regiões norte e nordeste. São as menores entre todas as subespécies de elefantes asiáticos, chegando no máximo a 2,5 metros no ombro. Tem também orelhas enormes, bem maiores que seus primos de outras subespécies, e a cauda bem longa, que pode até tocar o chão. Não se sabe ao certo se os elefantes de Bornéu são nativos ou descendentes de elefantes de cativeiro presenteados ao sultão de Sulu em 1750 pela Companhia das Índias Orientais e posteriormente soltos na região norte de Bornéu. Ou seja, talvez sejam descendentes de elefantes indianos. Os elefantes eram presentes apropriados de um governante para outro, ou para uma pessoa de posição elevada, e era costume transportá-los por mar. Por volta de 1395, o Raja de Java deu 2 elefantes ao governante Raja Baginda de Sulu. Esses animais foram supostamente os fundadores de uma população selvagem no extremo oeste de Bornéu. Hoje, a população de elefantes de Bornéu é próxima de 1.500 animais. Então, pessoal, é só por hoje. Vocês acabaram de ouvir a narração do Guilherme falando sobre os elefantes e seus habitares. Tudo sobre os elefantes. Então chegamos ao fim. Um forte abraço a vocês. Até mais.